Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, fique à vontade, a casa é sua. Fim de jogo no Morumbi, né? Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 2, Vitória 0. Importante resultado para o São Paulo se recuperar do vexame do meio de semana, para o São Paulo seguir invicto no Campeonato Brasileiro, para o São Paulo continuar respirando no sentido de disputa, né, no sentido de efetivamente se portar, se mostrar como um time que não está brigando lá embaixo, que pode brigar por coisas maiores e melhores na competição, né? É claro que as feridas, as cicatrizes da Copa do Brasil não cicatrizaram, eu não digo nem pelo público que esteve lá presente no Morumbi, né? Apesar da noite fria, muita gente lá presente, né? Um bom público de novo, como é habitual do São Paulo, né? São Paulo é um time que é o time mais popular aí do futebol paulista, pelo menos, né? É o que mais coloca a gente em estádio. Hoje, mais uma vez, mesmo o time vindo de uma eliminação, mesmo tendo uma Libertadores pela frente, o público compareceu em bom número. Só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, e a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre erros mesmo que o São Paulo vem cometendo nos últimos jogos, e que de certa maneira o resultado daquela embaralhada, né? O resultado daquela ludibriada no torcedor mais otimista, no torcedor mais empolgado, mas que depois do que aconteceu contra o Atlético Paranaense e com todo um segundo turno de Brasileirão pela frente e a Libertadores, é importante, né? É importante a gente salientar esses alertas, é importante a gente fazer essas ressalvas, porque de certa maneira tem coisa que precisa ser melhorada. Vamos lá, vamos falar então. Mas primeiro, você sabe, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Peço desculpas desde já pela qualidade horrenda da imagem, né? Nesse gráfico de Super Nintendo aqui, porque é aquilo lá, né? Termina o jogo, eu gravo aqui do próprio computador e a câmera é uma porcaria. Estamos investindo aí numa câmera, né? Num negocinho mais aprimorado, num negocinho melhor, mas as coisas são feitas por partes, né? Por isso que a gente precisa da sua ajuda, né? Pra gente continuar aperfeiçoando aqui, pra gente continuar comprando equipamentos de melhor qualidade aqui pra você, né? Então, já temos um microfone, né, bonitinho. Falta agora o resto, né? Falta agora a gente comprar uma câmera, a iluminação também eu já melhorei. Então dá essa força aí, dá o like aí, se inscreve no canal, tá? Compartilha o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, toda a sua coletividade tricolor. Ajude o Avante Meu Tricolor, você vai se propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube, né? Se você quiser, se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar a gente financeiramente, né? Se tornando membro aqui do canal, só R$ 7,99 por mês, uma pechinchinha. Sejamos franzos, não comprar nem uma Coca-Cola, né? Com esse dinheiro, né? E você já também ajuda a gente aqui a comer, antes de tudo, depois comprar equipamentos de melhor qualidade aqui para trazer uma imagem mais bela, mais bonita para vocês, tá certo? Eu desisti de gravar com o celular esses vídeos de pós-jogo pela agilidade mesmo, né? Pra gente ter um pouquinho mais de praticidade, um pouquinho mais de velocidade aqui, para que você que tá saindo do jogo, você que acabou de assistir o jogo, tenha aqui a nossa análise aqui logo após o apito final, minutos após o apito final. Tá vendo aqui, ó, presentinho que eu ganhei de um inscrito aí, obrigado pro Fabiano, a mãe dele que faz, é um trabalho de artesanato, né? O Fabiano, cara, ele tem uma história muito bonita, né? Desculpa o parênteses aqui, tá? Mas eu tenho que falar, né? É uma história muito bonita, né? Da do Fabiano. Ele era
catador de reciclável, né? E nas horas vagas ele ajuda a mãe dele a vender. E ele, pô, assiste, acompanha o Avante Meu Tricolor aí, nos trajetos, enfim, de ida e volta pra casa. Ele mora lá em Cidade Tiradentes, eu moro na Zona Norte, pra você ter uma ideia, né? E ele entrou em contato comigo, querendo me presentear, pra mim falar. Então, se você se interessou, ó, ele tem vários modelos lá, São Paulino roxo, né? Você fala comigo aí nas redes sociais aí que eu passo o contato dele. Ajuda lá o Fabiano, história muito bonita dele, né? Desse São Paulino que faz essa obra aí. Então, eu coloquei aqui para também ornar aqui no nosso cenário, tá certo? No vídeo que eu gravei mais cedo não aparecia, né? Porque a câmera fica mais alta e eu acabei tampando. Mas agora tá aparecendo aqui, ó. Um abraço pro Fabiano aí, guerreiro brasileiro aí, na luta diária. São Paulo 2, Vitória 0. O que tem pra falar desse jogo? Assim, de maneira bem sincera, foi um jogo bom diante da proposta, né? Não foi um jogo excelente, um jogo que vai ficar memorável, né? No torcedor, um jogo que entrou para a história do São Paulo, um jogo que, nossa, daqui a 40 anos, o menino de 5 que viu esse jogo vai falar: não, eu me tornei São Paulino por causa daquela vitória de 2-0 sobre o Vitória. Longe disso, né? Muito longe disso, né? Foi uma vitória burocrática do time que é melhor, do time que tem mais elenco, do time que tem mais peças, do time que tem um treinador melhor. O Crespo é muito melhor treinador do que o Carille. O Crespo é um personagem do futebol muito maior do que o Carille, né? E que, de certa maneira, como eu disse antes, serve mais de ponderações para os olhares mais críticos, para os olhares mais pessimistas, para os olhares mais esperançosos, né, e crentes de que esse time do São Paulo tem potencial para alçar voos muito grandes, para alçar voos muito maiores do que aqueles que vinham se desenhando e que, de certa maneira, voltaram a ser desenhados depois da fatídica eliminação do meio de semana, né? É um São Paulo que... Esse São Paulo do Crespo, ele é um time que sabe o que fazer com a bola, é um time que tem uma disposição tática muito boa, é um time que tem uma padronização de jogo, então todo mundo sabe para onde tocar, todo mundo sabe onde se posicionar. Só que hoje eu acho que ficou cozinhando demais o Galo, né? A minha crítica, se eu posso apontar alguma do jogo de hoje, foi um São Paulo que poderia ter matado a partida muito mais antes do que matou. O segundo gol, né, do Sabino, aliás, outra história belíssima de superação, né? Talvez o jogo, pro Sabino o jogo vai ser inesquecível, porque ele marca um gol que sacramenta uma vitória depois de ter perdido o pênalti, né, no meio de semana, né? Mas o gol sai já lá aos 39. Enquanto isso, o São Paulo cozinha muito o jogo. O São Paulo ele tem muita dificuldade hoje, pelo menos, tá? Estou me limitando a hoje, né? Em filtrar, em quebrar a última linha, em chegar com mais incisão ao ataque, né? Eu, pelo menos, senti isso hoje, né? Como eu disse na análise do intervalo, a gente viu no primeiro tempo um começo acachapante do São Paulo, né? Aproveitando também um pouco do nervosismo da zaga do Vitória, do sistema defensivo do Vitória, que deu os espaços para que o São Paulo construísse, para que o São Paulo chegasse, para que o São Paulo apresentasse um volume de jogo muito mais muito eficiente. Só que o São Paulo não matou quando teve a oportunidade. O São Paulo não conseguiu transformar isso em gols, não conseguiu fazer disso uma maneira de já ter uma vantagem tranquila a seu favor, né? Eu acho que depois, quando se descobriu-se o caminho, aquela jogada
como eu disse na análise do intervalo, né? Do lateral, com meia, com os atacantes, para puxar a marcação, abrir espaço para chegada dos volantes para finalização, né? E o Vitória errou ao não se tocar, que o São Paulo estava fazendo isso, né? Estava movimentando um pouco suas peças ofensivas para atrair essa marcação, né? Para puxar a marcação e os volantes terem um espaço, com um gol tomado, com um gol tomado pelo Vitória, isso acaba se concretizando, né? O Vitória se liga, tomou o gol, né? E acaba reforçando um pouco mais a sua marcação nisso. E aí o que a gente viu foi um São Paulo burocrático, foi um São Paulo que faltou um pouco de apoio dos alas, né? Tanto do Mike quanto do Enzo Dias, para tentar abrir esse espaço. É um São Paulo do Rodriguinho muito eficiente. O Rodriguinho tá sendo um jogador espantoso dentro do São Paulo, né? Mas que ele não tinha muito com quem trabalhar, né? Ele não tinha muito como efetivar o que de fato ele armava ou criava, né? Então ficou ali aquele banho-maria, né? Aquele cozimento de vapor ali, né? Quem já fez peixe no vapor sabe quanto demora, né? Porque o bafo, né? Costela no bafo demora horas, né? Então ficou aquilo ali, né? O São Paulo trabalhando. E no segundo tempo o São Paulo teve ainda um gatilho a seu favor, que foi o cansaço do time do Vitória, né? O time do Vitória é um time já com uma média de idade bastante avançada, então as duas principais peças de ataque deles, o Romarinho e o Oswaldo, que deram um certo trabalhinho ali no primeiro tempo, né? O Romarinho mais do que o Oswaldo, inclusive, se cansaram, e aí o Vitória basicamente não tinha nem como mais contra-atacar o São Paulo, não tinha mais como fazer essa transição de jogo quando recuperava a bola. Então o que a gente viu foi isso. O que a gente vê é um time que sabe manter sua posse de bola, sabe tocar, mas falta um pouco mais de criatividade ofensiva, um pouco mais de rotação ofensiva, algo que o São Paulo já apresentou contra o Corinthians, apresentou contra o Fluminense, né? Só que eu acho que, eu já disse isso aqui outras vezes, né? Demora-se muito para matar o jogo, né? Para definir as coisas o quanto antes, né? Então, é evidente que você que está aí do outro lado está feliz, é evidente que o resultado dá uma certa empolgação, o resultado, né, leva a gente a olhar para o trabalho do Crespo de maneira altamente positiva. Só que eu acho que, por exemplo, essa falta de incisão ao ataque, essa falta do São Paulo conseguir definir as coisas, fez falta contra o Atlético Paranaense, né? Fez falta, porque no Morumbi, no jogo do Morumbi, você tem o 2-0, toma o gol e foi com aquela vantagem mínima para Curitiba, né? Então você teve a oportunidade de ampliar esse placar, de fazer uma margem maior, de definir as coisas em casa. É evidente que no campeonato de pontos corridos isso pouco interfere, porque você ganhar por 0,5-0, você faz os mesmos 3 pontos. Então, e convenhamos que a questão do saldo, a questão de gols marcados para desempate, isso também, se você ganha, você faz bom de pontos, você não precisa ter 245 gols marcados no campeonato. Só que isso pode gerar complicações, né? Se o Vitória não fosse um time tão frágil, tão limitado quanto demonstrou ser, né? Engraçado, porque eles têm um monte de peça ofensiva que individualmente você fala, não, são bons, são jogadores teoricamente perigosos, né? O Kaiser, o Oswaldo, o Rodriguinho não, o Romarinho, perdão, o próprio Eric, né, que não jogou hoje, que está emprestado pelo São Paulo, os gringos que entraram no decorrer do segundo tempo. Só que o técnico dos caras é o Carille, que tem muita dificuldade de fazer construção ofensiva, né? Então, se você pega um técnico que tem uma aspiração ofensiva maior, né, com um encaixe melhor, você pode complicar suas coisas, né? Você pode complicar a sua vida, né? Você pode dificultar aquilo que aparentava estar favas contadas, né?
E essa é a minha preocupação, porque o São Paulo demorou muito, né? O São Paulo teve muita dificuldade depois de abrir 1-0 para encontrar mecanismos de ampliar esse placar, de matar o jogo quanto antes, né? É óbvio. Você tá sendo corneta, você tá sendo cri-cri, você tá sendo chato, tudo bem, eu concordo, né? Mas como eu falo, a minha função como jornalista, minha função como repórter, como setorista do clube, como analista, não é só elogiar o que tá certo. O que tá certo eu já disse aqui, né? É um time com uma padronização tática, é um time que sabe fazer com a bola, é um time que sabe jogar. A gente tem que alertar o que tá errado. E eu acho que o que tá errado é isso. Falta um pouco de rotatividade no ataque, falta um pouco de criatividade, de encontrar mecanismo. Tanto que depois, quando entra o Luciano, quando entra o Lucas, que são peças importantes, né? São líderes do elenco, são jogadores que, numa condição normal, falo de terça-feira, que é o jogo das oitavas da Libertadores, vão ser titulares, né? E jogos importantes do Brasileirão, mais importantes do Brasileirão à frente, né? Certamente vão ser titulares, né? Isso melhora um pouco, né? Isso melhora um pouco, até porque o Lucas, ele tem uma rotação diferenciada do restante do elenco. O Lucas é um jogador diferenciado do futebol brasileiro. E o Luciano é aquele cara que vai pra cima, aquele cara que dá esse gás, dá esse ímpeto, né? Talvez, né? O próprio Rodriguinho, né? Talvez não, o próprio Rodriguinho cresceu muito de produção com a entrada dos dois, né? Foi maravilhoso de ver o entrosamento dos três ali, né? É um dos pontos positivos da noite, né? Só que nem sempre, talvez, você vai ter eles à disposição, né? Então falta, eu acho que é até certo ponto pragmático, né? O Marcos Antônio é um jogador que está numa fase espetacular. O Bobadilla é um jogador que está numa fase espetacular, né? Entendo a proposta do Crespo de usar eles como elemento de surpresa para finalização, né? Abrindo com o ataque, abrindo espaço, mas, como eu disse, é uma jogada que é manjada fácil, né? É uma jogada que o adversário percebe muito fácil. O Atlético Paranaense percebeu isso fácil. O próprio Corinthians, na derrota, percebeu isso fácil. Então, falta um pouco mais de criatividade nessa parte ofensiva, né? Falta um pouco mais de contundência, né? Pra gente. O São Paulo precisa definir os jogos. O São Paulo precisa matar o jogo quanto antes. O São Paulo não pode brincar com a sorte. Já brincou com a sorte com o Atlético Paranaense e se deu mal. Então, hoje, a fragilidade do Vitória leva a gente a acreditar que, né, de certa maneira, pode ter sido até sorte de não ter aproveitado as chances logo no começo do jogo, de não ter imprimido um volume maior, de não ter tido uma rotação mais aperfeiçoada, essa ligação do segundo terço com o terço final de campo, né? Então, de certa maneira, para mim é o elemento que falta. Para mim é o elemento que ainda é o único, né? É o único. Então não me xinga aí nos comentários não, hein? Que eu vejo que ainda é uma deficiência desse trabalho do Crespo, né? E que o Crespo vai ter que encontrar mecanismos, né? Não sei se é o caso de abrir mão dos três zagueiros, né? Espetar mais os alas mais pra frente, né? Quando ele chegou a fazer algumas partidas, né? Contra o Juventude lá ele fez isso, né? Contra o Internacional ele fez isso no segundo tempo. Hoje talvez tenha faltado, né? Mas no geral eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que o torcedor sai satisfeito, né? Como eu disse, não cicatriza as feridas de quarta-feira passada. Longe disso, né? Para essa ressaca moral passar, o São Paulo vai precisar passar de fase da Libertadores. São Paulo vai precisar estar brigando lá em cima no Brasileirão, né? Vencer jogos importantes, né? Com todo respeito ao Vitória, mas o Vitória não é um adversário dos mais importantes para o São Paulo, né? Então, mas é um resultado que pelo menos dita um pouco essa dinâmica, dita um pouco essa virada de chave, né? Falei no outro vídeo que eu fico com a mão aqui e acabo derrubando o microfone. É um jogo que dita essa mudança, essa virada, né?
o início do processo de cicatrização, vamos dizer assim, né? Mas no geral é isso, tá? Deixa nos comentários aí se você concorda, se você discorda, se você acha que eu só falei groselha, se você... E vamos lá, terça-feira, é terça-feira, né? Terça-feira é o grito da torcida, tá? Não sou eu perguntando pra vocês, né? É terça-feira. Terça-feira, fora de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, né? Eu acho que o resultado não apaga o que aconteceu, tá? Não apaga, mas é um belíssimo começo de caminho para superação do vexame, da tragédia que foi, tá bom? Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Vocês querem análise individual de jogador, né? Vocês me enchem o saco aí. O que você achou? Eu já falei que eu não gosto de ficar dando nota pra jogador, eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso, porque, né? Mas assim, no geral, cara, tá, o Rafael, uma partida segura pra caramba, não teve grandes complicações. É o sócio-jogador, né? A zaga do São Paulo é excelente. O trabalho que o Crespo fez com o sistema defensivo do São Paulo estancou a sangria. O São Paulo é um time que quase não toma gols, tem uma eficiência tremenda, mesmo sem o Arboleda. Hoje o Alan Franco melhorou. O Alan Franco que vinha mal, né? O Alan Franco não vinha tão bem. Hoje voltou a ser aquele Alan Franco das antigas, né? O Ferrarese é um jogador espetacular. E o Sabinão é o operário da bola, né, cara? É o pedreiro ali, né, cara? O cara que joga com fome, né? Isso pode dar certo, isso pode dar errado, mas vem dando certo mesmo nos jogos onde ele atuou aí contra o Atlético Paranaense e tal, né, por conta do pênalti, ele foi bem, né? O pênalti foi uma cagada dele, mas assim, ele bate o pênalti daquela maneira, né? O Mike, pra mim, foi correto, não comprometeu, mas também não foi essa genialidade toda. Eu vi no X lá que a galera falando que personalidade, jogador, porque vai para ser titular e tal. Muita calma nessa hora. Como eu disse, nessa função de ala, ele ficou um pouco perdido, ele não subiu tanto, né? Tanto quanto deveria, né? Óbvio que ele subiu pra cacete, mas assim, não subiu tanto quanto deveria, não apoiou da forma como deveria. É só o início, né? Tem todo um trabalho aí pela frente, mas foi correto, não comprometeu, né, cara? O Bobadilha e o Marcos Antônio vivem momentos iluminados, né? Vivem um momento esplendoroso. Então esse eixo, o Enzo Dias também foi bem, né? Esse eixo dos 5, tirando os alas, os 5 aí, os 2 volantes, com os 3 zagueiros, tá acertado, tá equilibrado, tá? Não tem o que melhorar ali. O São Paulo achou uma formatação ali. O São Paulo achou, né? O Crespo ali tá o forte do trabalho do Crespo. O problema, como eu disse, é do meio pra frente. O Rodriguinho foi muito bem hoje, muito bem. O problema pra ele foi não ter tanto com quem trabalhar, né? O Ferreirinha, que não jogou de ponta, né? E o Ferreirinha é um ponta. Fez a banheira, né? Fez a movimentação por fora, circulou bastante, conseguiu trabalhar bem, conversar bem com o Rodriguinho em muitas jogadas, mas efetivamente faltou um pouco mais de produtividade, faltou um pouco mais de objetividade pro Ferreirinha hoje, né? E o André Silva começou muito mal no jogo, né? Tava conseguindo fazer pivô, tava conseguindo prender a bola, tava conseguindo girar para finalizar. No decorrer ali entre final do primeiro tempo e início do segundo, ele melhorou bastante. Eu acho que se acostumou com a marcação do Vitória, né? Em cima do tal do Lucas Halter lá, né? Que é famosinho, né? Jogou um monte de time, jogou no Botafogo e tal. No segundo tempo ele consegue se adequar ao jogo dele, à marcação do Lucas Halter, ele tava bem. Talvez não deveria nem ter saído. Ele tava bem. Mas também, né? Como eu disse, como você tem esse problema de elo, de ligação entre meio campo e ataque, e aí eu não sei até que ponto é uma falha dos jogadores, uma falha da esquematização tática, ou uma falha da orientação do próprio treinador, porque pode ser também, a gente não sabe, né? Mas pode ser. Por que não seria, né? O Crespo falar pra ele, você faz o pivô e abre, né? Pra quem chegar de trás finalizar e tal.
Tem que esperar uma entrevista dele para falar sobre isso, né? Mas ele melhorou no jogo, mas como eu disse, né? Aí teve muita dificuldade. O Rodriguinho mesmo fez uma partida muito boa, mas sumiu uma parte do jogo, né? Ele só volta a aparecer mais com a entrada do Lucas, com a entrada do Luciano. Então é isso, eu acho que esse daí é o ponto, pessoal. O ponto que o São Paulo tem para melhorar é essa ligação entre meio campo e ataque, aperfeiçoar melhor essa jogada, essa jogadinha de abrir marcação para volante chegar finalizando, já tá um pouquinho manjada, né? Que o Carille a gente sabe que é um treinador mediano, né? Mediano ali, de segunda prateleira, né? Deu sorte de ganhar os títulos que ganhou, né? Então, efetivamente, ele esperou tomar o gol para se tocar o que estava acontecendo. Talvez até os próprios jogadores tenham avisado ele. Mas falta, esse é o ponto, tá bom? É isso, nota de jogador eu não dou, tá? Dos que entraram, vai, no Lucas foi bem, como eu disse, rotação diferenciada, um jogador fora de série. O Luciano sempre é o Luciano, muito bem, substituiu o Ferreirinha ali nas funções táticas e foi muito mais eficiente, até porque o Ferreirinha é um ponto, né? Tem que lembrar isso, né? O natural da posição é o Luciano, né? Quem mais que entrou? O Luan não comprometeu, entrou lá, foi bem também, né? O Patrick é um caso complicado, né? Mas foi bem também, não foi uma lástima. Faltou um pouco mais de apoio, como foi com o Mike, né? Esses meninos vinham jogando com o Zubeldia há um ano, treinando, né? Melhor dizendo, há um ano ali no 4-3-3, né? No 4-2-3-1, essa coisa toda, e agora parece que eles não sabem, não se adequar ainda as funções de ala que essa posição 3-5-2 exige, né? Daí fica a seu critério. Você acha que é culpar o técnico, culpa, se quer culpar o jogador, você culpa, mas é o que tá faltando, né? Falta um pouquinho mais de apoio, né? Tanto que a recomposição deles é muito boa, né? Tanto o lado do Mike o jogo inteiro e do Patrick quando entrou. É isso, tá? A gente volta aí no domingão com mais informações, opiniões sobre o que vai acontecer agora lá nos vestiários. Vamos ver o que o Crespo vai falar. E fica aí, acompanha, fique no Avante Tricolor, acompanha aí nosso pós-jogo aí, que tá bem legal, tá bom? Beijo do gordo, tchau.